Vamos abrir, então, irmãos, a palavra de Deus no Salmo 125. Salmo 125. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande e magnificente é o teu nome. Tu és o Rei soberano sobre toda a terra. E nós estamos aqui para te render graças, porque o Senhor nos redimiu. Porque o Senhor nos faz confiar em ti. Porque o Senhor traz paz, alegria, esperança ao nosso coração. Porque o Senhor nos firma na verdade. Porque, ó Deus, nós sabemos que em Ti nós temos um refúgio verdadeiro. Em Ti nós podemos nos abrigar. E o Senhor tem falado ao nosso coração, dia após dia. O Senhor tem nos sustentado para não tropeçarmos em situações que nos façam espiritualmente padecer ao extremo. O Senhor está ao nosso lado e por isso, ó Deus, nós nos sentimos seguros. Permaneça assim, Senhor, ao nosso lado. Nós precisamos, nós carecemos de Ti. Fala conosco agora, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, poder confiar em Deus e contar com a presença dEle em todos os momentos da vida é uma das mais grandiosas bênçãos que os crentes podem ter nesse mundo. Por outro lado, nós temos certeza de que aqueles que caminham distantes de Jesus pagam sempre um preço muito alto. E isso sob vários aspectos. É claro que problemas, crises e tristezas acometem todos os homens debaixo do sol, indiscriminadamente. Mas os que confiam no Senhor são resguardados. E por isso eles enfrentam as coisas neste mundo de um modo bem diferente. Os que confiam no Senhor interpretam, reagem, se comportam e sentem as coisas de um modo diferente dos incrédulos. Não sem razão, os que confiam no Senhor têm um destino final diferente daqueles que desprezam as Escrituras Sagradas. Os que confiam no Senhor não é só a maneira como essa composição é iniciada, notem bem, mas é também a expressão que delimita o foco do salmista. Por isso, em todo o texto, ele vai usar termos similares para se referir ao mesmo grupo. Os que confiam no Senhor são os justos. Os que confiam no Senhor são aqueles que fazem parte do seu povo. Os que confiam no Senhor estão entre os bons e os retos de coração. Os que confiam no Senhor são aqueles que pertencem a Israel, que no Antigo Testamento é a representação da igreja cristã dos nossos dias. A pergunta que fazemos agora é: você confia no Senhor? Mesmo quando os ímpios dispõem de algum tipo de poder ou autoridade, você segue confiando no Senhor? Mesmo quando os crentes sofrem opressões e o cenário não é dos mais favoráveis, você mantém a sua confiança em Deus? Na exposição do salmo anterior, já deixamos claro que se não fosse o Senhor ao nosso lado, estaríamos totalmente perdidos diante da ira dos homens, diante da armadilha do mundo, diante dos ataques de Satanás. Aqui nós temos, irmãos, mais um belo cântico que denota essas preciosas verdades. Mais do que isso, o Salmo também informa o que está reservado para os ímpios e aqueles que não se mantiverem fiéis diante das provas que fatalmente surgem na trajetória que precisamos percorrer.
Como Deus cumpre os seus desígnios e nos livra do mal? Eu gostaria de falar hoje sobre 4 ações de Deus na preservação dos seus servos. Primeiro, Deus nos dá estabilidade na fé. Segundo, Deus nos ampara e protege. Terceiro, Deus ouve as nossas orações e nos atende. Quarto, Deus nos exorta para nos manter atentos e vigilantes. Vamos observar então cada um desses pontos. Primeiro, Deus nos dá estabilidade na fé. Irmãos, o conceito de estabilidade nos é muito caro, não é? Seja quando nós pensamos em estabilidade emocional, estabilidade familiar, afetiva, ou mesmo em estabilidade profissional e financeira, essa costuma ser uma busca de muitas e muitas pessoas no mundo inteiro. Estabilidade, solidez. Mas onde é que é possível encontrar alguma estabilidade mais duradoura? Nesse mundo, às vezes, as coisas parecem ser tão fluidas, tão efêmeras, as circunstâncias oscilam demais, os homens são ambíguos demais, a moeda é volátil demais, surge a doença, surge o desemprego, os relacionamentos são rompidos, os nossos pequenos reinos desabam de repente. Mas o verso 1 do Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O Monte Sião, nós já sabemos, era onde ficava a cidade de Jerusalém. Era o local para onde se dirigiam as tribos de Israel para o culto que era feito primeiro no tabernáculo e depois no templo. Ali, na presença de Deus, os crentes se sentiam seguros. Ali, a fé daqueles crentes era renovada e eles ganhavam mais força para perseverar. Ali eles eram encorajados por Deus, que diante das maiores dificuldades, tanto os confortava quanto os estimulava. Assim, meus irmãos, o Monte Sião estava sempre no mesmo lugar e mantinha as suas características essenciais, sem se desintegrar por qualquer motivo. Assim como isso acontecia em relação ao Monte Sião, aqueles que possuem vida com Deus, mesmo expostos ou sujeitos a muitas mazelas desse mundo, estão com os pés bem calcados no chão. Eles sofrem os efeitos do clima, mas eles resistem bem ao frio e ao calor. Algumas tempestades passam por suas cabeças, mas eles não se desesperam e nem desistem. Suas casas estão edificadas sobre a rocha. Eles sabem que um dia sucede ao outro, de modo que amanhã será diferente de ontem, amanhã será diferente de hoje, e Deus cumprirá os seus bons planos e propósitos, como Ele sempre fez e sempre fará. Os crentes que confiam no Senhor podem chorar, podem ser feridos, podem ficar confusos, mas eles não decaem do estado de graça no qual eles foram colocados pelo próprio Deus. Meus queridos irmãos, como pastor, eu vejo essa verdade se materializando todos os dias na vida de vocês. E isso traz grande alegria ao meu coração. Estou aqui dando o meu testemunho a respeito disso. O que eu quero dizer é que cotidianamente, ao longo de um bom tempo, eu já vi vários de vocês passando por todo tipo de situação, as mais difíceis, as mais delicadas. E pela ação do Santo Espírito, eu ainda os vejo aqui, aos pés de Cristo, e cada vez mais apegados a Ele, e sendo por Ele aperfeiçoados. Isso me enche de grande esperança naquilo que Deus ainda tem para fazer na vida de cada um de vocês e na vida da sua igreja, aqui reunida, aqui também representada. Já vi os irmãos preocupados, abatidos, decepcionados, aparentemente quase sendo vencidos, quase se entregando de vez, mas algo ou alguém, que nós sabemos muito bem quem é, sempre falou ao coração de vocês, convencendo-os de que vocês deveriam continuar exatamente no lugar em que vocês sempre estiveram, ao lado do Senhor. E não vale a pena
procurar caminhos para se distanciar de Deus. Isso não acontece, meus irmãos, por uma casualidade. Isso não acontece também por qualquer mérito nosso. Mas o fato é que, em meio às dúvidas, inquietações e dramas particulares, assim como em meio às pressões que o mundo exerce sobre a sua igreja, Deus não permite que nós sejamos abalados a ponto de abandonarmos o seu caminho, a ponto de esquecermos as verdades que já aprendemos, a ponto de nos perdermos ou perdermos de vista o Senhor Jesus. Nós não perdemos Cristo de vista, aliás, irmãos, por uma razão muito simples, porque Ele não tira os olhos de nós. Isso não acontece. E esse é o significado da expressão não se abala, no verso 1. Não se abala não significa que nós estamos imunes aos sobressaltos, às tristezas, mas significa que nós não nos deixamos vencer pela incredulidade que ameaça a nossa mente quando nós nos vemos diante de injustiças, tribulações ou ameaças. Não se abala não é não sentir algum golpe inesperado que às vezes vem com más notícias ou com circunstâncias adversas. Não se abala, é apesar de tudo, ainda se manter confiando em Deus. Ainda saber que Deus tem o melhor. Ainda permanecer nos seus átrios, louvando e o buscando de todo o coração. Há uma maravilhosa estabilidade espiritual que nós experimentamos pela graça de Deus. Aliás, meus irmãos, considerando que o Monte Sião representava para Israel algo muito precioso, até mesmo por ser a referência da cidade santa de Jerusalém e do culto que os judeus prestavam ao Senhor, o lugar que servia para a reunião dos integrantes oriundos de todas as tribos daquele povo escolhido. Considerando esses fatores, nós podemos nos alegrar no fato de que existe estabilidade no pacto de Deus com o seu povo. Deus firmou um pacto conosco que não se destrói, que não se desfaz, que não se desgasta, que não perde o seu valor. O Senhor firmou conosco uma aliança perpétua que não pode ser quebrada. E isso é maravilhoso. Não há pecado capaz de quebrar essa aliança. Não há ninguém que possa nos arrebatar das mãos de Cristo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em seu Filho. Nenhuma provação externa, nenhuma frustração interior, nenhuma alteração governamental, nenhuma fragmentação social, nenhuma forma de perseguição ideológica, nenhum isolamento ou pandemia, nenhuma vulnerabilidade típica dos nossos sentimentos que vêm e que vão, mudará o nosso status e a nossa identidade em Jesus. Nada romperá o nosso relacionamento com Deus, que foi reconstruído pela cruz. Essa é a estabilidade que se nota aqui no versículo 1, que se nota também na expressão firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Ou seja, não é algo que se perde, mas é algo que se preserva no poder de Deus e que ecoa na eternidade. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Vamos observar o segundo ponto aqui. Deus nos ampara e protege. Essa é a segunda grande ação de Deus na preservação do seu povo. Ele nos mantém estáveis na fé. Ele agora também nos ampara e nos protege. Ele nos socorre. Utilizaremos, irmãos, os versos 2 e 3, onde temos, respectivamente, uma comparação maravilhosa e uma afirmação muito impressionante. No verso 2, temos um quadro de como Deus nos protege de um modo mais imediato, explícito, direto. Pelo menos a imagem apresentada é mais facilmente assimilável. Já no verso 3,
que é um versículo um pouco mais difícil, nós temos um tipo de proteção mais sutil, invisível, providencial, porém não menos eficaz e não menos concreta. Dessa forma, o verso 2 diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O escritor agora toma como parâmetro as defesas naturais da cidade. Jerusalém estava sobre o Monte Sião, cercada por cadeias montanhosas. E agora, meus irmãos, o salmista pensa nisso para falar sobre as defesas que Deus oferece a nós ao nos guardar do mal e ao dificultar as investidas malignas contra nós. No mundo antigo, os lugares altos serviam como refúgio. As grandes fortalezas eram imprescindíveis para se vencer uma guerra. As batalhas campais tinham que ser avaliadas estrategicamente de acordo com as características da região, as características geográficas. Ou seja, esse tipo de aspecto era valorizado como uma estrutura de proteção. O salmista usa essa noção comum naqueles dias para dizer que é dessa maneira que Deus também protege o seu povo. Deus nos cerca. A imagem é de um Deus que está cercando Israel. Ele está ao redor de Israel e ao redor, portanto, da sua igreja. Com a sua onipresença e onipotência, Deus forma como que um círculo que, mais uma vez, aliás, realça a lógica da aliança indestrutível. Há uma aliança firmada entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. E é por isso que ele está ao nosso redor, cobrindo todos esses espaços, nos livrando de todos os males. Talvez até, meus irmãos, esse fosse um dos mais apropriados hinos a ser cantado já no interior da cidade. Quando os peregrinos podiam, já estando em Jerusalém, olhar para os lados, observar as montanhas que estavam por toda parte, entender que daquela mesma forma o Senhor os rodeava. O Senhor alcança a todos nós. O Senhor abraça e envolve todo o seu povo. Os seus braços se estendem sobre os seus eleitos. As suas asas nos abrigam e não por um período curto de tempo. O texto é bem claro ao dizer que isto se dá, que esta é uma realidade que dura desde agora e para sempre. E vejam que essa é uma expressão que já tinha aparecido no contexto dos cânticos de romagem. Mais especificamente, nós podemos aqui mencionar o Salmo 121, versículo 8, que igualmente trata da proteção de Deus. Lá está escrito que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, como aparece aqui. Então, quando é mesmo que o Senhor nos cerca? Quando é mesmo que o Senhor se põe ao nosso derredor? A verdade, a resposta é desde agora e para sempre. Saiba, então, que Deus está com você. Você não o vê, mas Ele está agora mesmo ao redor dessa igreja, ao redor da sua casa, manifestando os seus cuidados contínuos. Essa afirmação se soma à do verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Meus irmãos, o cetro é um instrumento usado por um rei, mais precisamente um bastão, que simboliza autoridade. E que no caso aqui se referia a algum tipo de governo ímpio. O salmista está falando sobre o cetro dos ímpios. Como nós não sabemos ao certo o contexto em que o salmo foi escrito, e nem mesmo a sua autoria,
pode-se supor que ou que se tratava de um rei perverso atuando em Israel e perseguindo os piedosos, e há uma lista desses reis que a gente pode encontrar nos livros históricos, reis maus, idólatras, né? Que faziam perversidades e que assolavam então os verdadeiros fiéis. Ou poderia ser, eu considero essa hipótese mais provável, a indicação de um governo estrangeiro que dominou sobre os israelitas, criando um ambiente hostil, também de idolatria, corrupção e pecado. Ou seja, era uma conjuntura adversa para qualquer pessoa que desejasse manter comunhão com Deus e obedecê-lo. E nós sabemos, Israel esteve sob o jugo dos assírios, dos caldeus, dos persas e assim por diante. Seja como for, meus irmãos, há uma declaração de fé que foi eternizada nesse hino, que também foi, por sua vez, incorporado no conjunto dos salmos de romagem. A declaração é: os ímpios não irão prevalecer sobre os justos. O poderio deles será sempre temporário, mas o domínio de Deus é eterno, de geração em geração e pelos séculos dos séculos. Desde o passado, desde sempre. O Egito caiu, a Assíria caiu, a Babilônia caiu, o Império Medo-Persa caiu, a civilização grega caiu, o Império Romano caiu, as potências modernas se erguem e entram em decadência, mas o reino de Deus não tem fim. Nosso destino último não é definido por agentes humanos, mas Deus tem o controle de tudo. E a atenção de Deus conosco, irmãos, é o ponto-chave para entendermos o que está sendo ensinado aqui. Qual é a razão pela qual, mesmo quando estamos debaixo de alguma tirania ou opressão, não precisamos ter medo de desfalecer por completo? Qual é a razão? Porque Deus não permite que isso aconteça. Essa é a simples resposta. Os maus até podem gozar de algum triunfo militar, até podem instituir leis perniciosas, até podem patrocinar o que nos prejudica, mas Deus impõe um limite ao agir deles com o objetivo de nos conservar nas veredas da sua justiça. Deus, por vezes, atenua, abrevia, cria contrapesos e destrona soberanos para tornar a nossa vida e a nossa atuação como crentes possíveis nesse mundo. Essa atitude divina se dá para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Olha aqui que interessante. Ou seja, qual é a ideia aqui? Para que não sejamos tentados e venhamos a sucumbir. Às vezes, irmãos, certas circunstâncias são tão pesadas que o justo pode desanimar. São tão difíceis algumas situações que nós podemos começar a cogitar fazer o que é errado. Podemos começar a querer ceder ou negociar a nossa fé. Nessas horas vem Deus e impede que o cetro dos ímpios se sobreponha de forma que, completamente acuados, nós venhamos a incorporar a iniquidade. Assim também a descendência da mulher se mantém viva, se recompõe, mesmo depois de duros golpes. Ao longo da história nós vemos que quando o povo de Deus parece estar com os dias contados, quando a luta parece perdida, quando o inimigo já está rindo e zombando com arrogância, eis que do alto vem o amparo e a proteção necessária. O cetro que prevalece no fim é o cetro de Deus, pelo qual ele rege as nações. Por isso, então, essa declaração: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Deus não nos deixará cair. Deus não nos deixará perder aquilo que ele já nos concedeu pela graça como bênção espiritual, aquilo que nós já temos em Cristo. Se em algum momento
as coisas ficarem bem difíceis, podem ter certeza que Deus irá intervir de uma forma ainda mais categórica para livrar o seu povo, para preservar a sua igreja, para nos manter fiéis, firmes e atuantes. Terceiro lugar, Deus ouve as nossas orações e nos atende. Verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Essa é uma intercessão, irmãos, totalmente recomendável e que todos nós devemos praticar. O povo de Deus precisa das bênçãos de Deus e não dá para suportar os problemas e lidar com as astúcias, as infâmias, a inveja, a intolerância dos incrédulos sem oração. Também não tem como enfrentar os desafios internos, o desânimo, as heresias, a secularização, a hipocrisia e outros males, sem constante oração. Não nos será possível permanecer firmes e inabaláveis como o Monte Sião, sem oração. Nos será impossível não se contaminar com o pecado generalizado, resistir à tentação de normalizá-lo entre nós, sem oração. Nos será impossível, irmãos, atravessar os dias sombrios de governos maus e opressores, sem oração. E qual é a oração que nós podemos fazer? Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Você tem pedido a Deus por isso? Você roga a Deus para que Ele faça o bem ao seu povo? Para que Ele faça o bem aos seus servos? Que estão espalhados por sobre toda a terra? Os irmãos estão acompanhando os noticiários? Estão vendo o que está acontecendo no mundo? Nos lugares onde os crentes são perseguidos? Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Protege. Põe a tua mão, mantém a tua aliança, sustenta, fortalece a tua igreja. Os bons e os retos de coração aqui apontados não são bons e retos por seus próprios méritos. Os bons e retos de coração aqui são aqueles que pela graça se comprometem a buscar o agrado de Deus, mesmo padecendo muito, grandemente em função disso. O cetro dos ímpios pesa ainda mais sobre estes, que tentam servir a Deus e resistir. E é Deus quem os sustenta. Retidão é pautar a vida pela palavra de Deus. E é esse o nosso compromisso. E enquanto lutamos dessa forma, fazemos a súplica do justo. Estamos sempre pedindo a Deus que seja bondoso para com os crentes. E nós não temos dúvida de que Ele nos atende. Os que confiam no Senhor sabem que podem esperar do Senhor o melhor. Essa é uma convicção muito compatível com os princípios pactuais tão notadamente presentes nos Salmos. Para citar apenas alguns dos mais conhecidos, o Salmo 1 registra que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No Salmo 4, Davi faz um belo destaque. Ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O 23 afirma: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é que nós podemos esperar de Deus como filhos dele que somos? Bondade e misericórdia. O Salmo 40 relata: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O Salmo 84 diz que o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Só para citar mais um, o 116 inicia com uma frase tocante e contundente: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Um dos instrumentos de Deus para preservar a sua igreja nesse mundo é a oração. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que clamar a Deus pelo seu auxílio. E Deus certamente nos ouvirá, e certamente nos atenderá, e certamente nos livrará.
Então nós podemos orar na certeza de que Deus ouve as nossas orações e nos atende, trazendo um bem sobre nós. Vamos pedir a Deus para sermos mais firmes. Senhor, me mantenha firme e inabalável. Vamos pedir a Deus para que nos ajude contra o cetro dos ímpios. Vamos pedir a Deus para que não sejamos seduzidos pelos malfeitores. Nós só teremos êxito com a oração e com a bênção do Senhor. Em quarto e último lugar, Deus nos exorta para que sejamos vigilantes. O Salmo se encerra dizendo, olha só, prestem atenção aqui, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Antes de mais nada, entenda que esse versículo está em contraposição ao versículo anterior. Se no verso 7 há um clamor para que Deus faça o bem ao seu povo, o verso 8 é contundente ao assentar que os descrentes e os que se desviam não terão um final feliz e nem glorioso, muito pelo contrário. Vejam só, irmãos, a tônica de todo o salmo consiste em demonstrar a beleza de se confiar no Senhor e de viver para Ele, de viver para Deus. Mas a questão, nós bem sabemos, a questão é que alguns naufragam, alguns apostatam, alguns se atemorizam, alguns se recusam a renunciar, alguns olham para trás, alguns perdem a corrida, alguns amam o presente século e abdicam da fé. Lembram do jovem rico? Lembram da parábola do semeador, em que algumas sementes são lançadas e no início parecem que vão germinar e crescer, mas várias delas ou são comidas pelos pássaros, ou são sufocadas pelos espinhos, ou têm vida curta em cima das rochas. Lembram de Demas, outrora companheiro de Paulo? Paulo diz que Demas, tendo amado o presente século, nos abandonou. Afastar-se de Deus, especialmente em meio a conflitos, dúvidas, inconformismos, é um perigo real. E eu quero que você pense muito bem a respeito disso. Isso é um perigo real, isso é algo que assombra. Por isso é que o salmista agora lança esse lembrete. Ele já ensinou que é indescritível a satisfação de quem confia em Deus. Isso já foi dito desde o primeiro versículo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Ele já trouxe à luz a promessa de estabilidade e de proteção que vem do Senhor. Isso também é maravilhoso de ouvir. Deus nos protege, Deus nos cerca, Deus está ao redor de nós. Mas agora vem uma exortação. Agora vem uma palavra de alerta. Uma palavra de alerta muito relevante. O recado é: se você está na trilha do Evangelho, se você já conhece a verdade, se você já anda, já caminha entre o povo de Deus, não se desvie, não faça pouco caso dos privilégios que te foram dados, não se deixe impressionar com a aparente vitória dos réprobos, não queira o reconhecimento, a riqueza e nem os prazeres que não vêm de Deus, porque alguns amaram tanto estas coisas que hoje vivem iludidos, errantes e sem esperança alguma. O alerta vem para nós, porque Deus quer que vigiemos e porque o povo de Deus é constantemente testado nisso. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Então, percebam bem que aqui o salmista fala de dois grupos que acabam se unindo. O grupo dos malfeitores é aqueles que já estão perdidos, já estão distantes de Deus mesmo. Mas quem são esses que se desviam? São aqueles que por alguma razão são convencidos de que devem buscar um caminho diferente daquele que Deus apresenta. Se unem aos malfeitores. Qual vai ser o destino final deles? Quer dizer, se você quiser viver como um malfeitor nesse mundo, o seu fim será o fim de um malfeitor. É isso.
Nós não podemos querer viver como malfeitores e termos um fim diferente do que está reservado aos malfeitores. Se você hoje está na igreja de Deus e amanhã você marcha resoluto para as trevas e prefere dar ouvidos a uma falsa mensagem, o que é que você acha que te espera? Vejam as palavras de Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, dos versos 20 a 22. Ele diz assim, 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Prestem atenção, irmãos. Os malfeitores passarão. Todos os que praticam a iniquidade um dia virarão pó. Mas os que confiam no Senhor permanecem firmes para sempre. Deus está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Não permita que as circunstâncias te ceguem em relação a isso. Não se iluda com aparentes vitórias de ímpios e aparentes derrotas de crentes. Não é de verdade o que acontece. Algumas pessoas olharam para a cruz de Jesus e disseram: ele está derrotado. Não era isso que estava acontecendo ali. Os que confiam no Senhor possuem algo muito precioso: paz. E o texto finaliza dizendo: paz sobre Israel. Os que confiam no Senhor sabem que tudo e todos estão nas mãos de Deus. E há um grande sossego na alma diante disso. Meus irmãos, nós estamos na presença de Deus. O templo, lá em Jerusalém, no Monte Sião, é um símbolo do próprio Cristo, como nós já dissemos em outra ocasião. Então a pergunta que eu quero fazer é: você está em Cristo? Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você tem estabilidade. Você sofre, mas você fica de pé. Você fica de pé. Se você está em Cristo, não existe tirano e nem perversidade maligna que possa atropelar a sua fé ou esmagá-la. Isso não vai acontecer. Se você está em Cristo, você recebe todo o bem que advém, que decorre dessa rica comunhão com Deus. Se você está em Cristo, Deus ouve as suas orações e te sustenta para que você não caia. E não é você que decide isso. Essa é a melhor parte. É Deus quem faz isso por você. Se você está em Cristo, você desfruta de verdadeira paz. Uma paz que o mundo não pode te oferecer. Uma paz que você não encontra em nenhum outro lugar. É uma paz que inclusive permanece em meio à guerra. Se você está em Cristo, hoje você estará com Cristo na eternidade. Você está em Cristo? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.